No Saber Direito desta semana, o professor Tiago Machado traz um curso sobre direito penal. Durante as 5 aulas, ele fará um panorama sobre prisões no processo penal. Serão abordadas as prisões em flagrante, preventivas, prisões como pena e os direitos dos presos. Confira agora a aula 1. Olá, pessoal. Sou o Tiago Machado, professor de Direito Penal, apaixonado pelo direito penal, advogado criminalista aqui em Brasília, tribunais superiores e em todo o país. E tenho satisfação de hoje receber esse convite aqui da TV Justiça, do programa Saber Direito. Fui e ainda sou fã do programa e hoje tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês. Espero que possamos ter uma aula bastante produtiva. Serão 5 módulos em que trataremos de um assunto bastante relevante no nosso sistema jurídico e daqueles temas que, inevitavelmente, também frequentam as nossas mesas de final de semana, domingo, conversa entre familiares, para falar de um assunto que é tão caro e é tão relevante para a sociedade e que acaba, muitas das vezes, passando ali do limite do bom senso e da técnica jurídica. Estamos falando de prisões. E hoje vamos ter a oportunidade de debater bastante esse assunto, não só falando da prisão como medida cautelar, uma medida para assegurar o bom andamento do processo, mas também da prisão como pena. E o objetivo, obviamente, dessa aula não é esgotar plenamente a matéria, porque é um assunto bastante vasto, bastante abrangente. Todos os dias, em sessões dos tribunais superiores, dos tribunais dos estados, tribunais regionais federais, nós temos esse debate bastante intenso. E nós temos, é bem verdade, entendimentos para todos os lados no que diz respeito a esse assunto. Muitas das vezes a sociedade amedrontada, ali com aquele receio de um aumento de criminalidade, acaba encontrando na prisão de natureza cautelar um amparo para querer combater aquilo que muitas vezes não foi combatido pelo Estado de maneira adequada. Muitas das vezes o Estado esquece de investir em políticas públicas, esquece de investir em educação e depois tudo vai ser sanado ou vai ser, de alguma maneira, aprimorado, segundo o entendimento social, utilizando-se da ferramenta direito penal e processo penal, o que, do ponto de vista técnico, já aparece como sendo algo excessivo, sobretudo considerando que prisão, em especial aquela de natureza cautelar no ordenamento jurídico brasileiro, como sempre citou o ministro aposentado Celso de Mello, é medida excepcionalíssima. Prisão cautelar no direito penal brasileiro é medida excepcionalíssima. Isso quer dizer o quê? Que só naquelas hipóteses em que estiver comprovadamente indicada ou fundamentada a necessidade daquela custódia cautelar é que se poderá lançar mão daquele tipo de providência. Então vamos fazer uma abordagem, primeiro esclarecendo cada aspecto que é relevante da prisão. Trataremos de prisões cautelares, trataremos da prisão temporária, trataremos da prisão em flagrante, trataremos da prisão preventiva, prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, prisão decorrente de pronúncia, falaremos também da prisão pena e falaremos um pouco também do direito dos presos, para que nós possamos relembrar, rememorar aquele assunto que muitas vezes já tivemos contato. Volto a dizer, não vamos conseguir esgotar essa temática porque a jurisprudência vem sempre caminhando, vem sempre evoluindo ou involuindo também. Nós tivemos mudanças recentemente a respeito desse tema. O pacote anticrime trouxe alterações significativas para esse assunto prisões cautelares e nós vamos tentar aqui abordá-las da melhor maneira possível. Vamos lá então. Primeira coisa que é importante nós lembrarmos aqui quando falamos de prisão. A prisão, ela deve ser entendida não necessariamente como uma pena. Nós temos no ordenamento jurídico a pena como a sanção imposta ao indivíduo que se porta em desacordo com a norma jurídica. O sujeito que pratica um delito, após o devido processo legal, ele sofrerá, eventualmente, se condenado for, uma sanção penal. Essa sanção penal não necessariamente será uma prisão. Por quê? Nós temos as medidas restritivas de direito e nós temos também a pena de multa, além
da privação de liberdade do sujeito. Então, falar em prisão, nós não estamos, obviamente, não estamos obrigatoriamente falando em pena. Por quê? Porque nós temos também a situação da prisão cautelar. E é esse que será o objeto do nosso estudo aqui de início. Então, a primeira ressalva que eu preciso fazer com relação à prisão é que ela é uma medida, prisão cautelar é uma medida cautelar. Ela não é uma retribuição pelo injusto praticado. Ela não é pena. Ela é uma medida cautelar, uma medida de natureza provisória que visa o quê? Assegurar o bom andamento do processo e a incolumidade social, mas não como uma sanção, e sim como uma medida de natureza cautelar. Portanto, quando nós falamos de prisões cautelares, comecei citando a expressão que sempre foi empregada pelo ministro Celso de Mello, e volto a dizer, ela é excepcionalíssima. E para que eu fuja dessa excepcionalidade, eu preciso de quê? Eu preciso de fundamentação. Então, nós vamos ter como elemento essencial de todas as prisões de natureza cautelar a fundamentação. Fundamentação que precisa ser concreta. Isso quer dizer o quê, Tiago? Quer dizer que quando o juiz avalia um caso concreto, ele deve extrair daquela situação elementos indicativos de que realmente aquela custódia cautelar, aquela prisão, se faz imprescindível. E de que maneira ele faz isso? Através da fundamentação que ele vai precisar expor na sentença, expor na decisão. E aí eu já vou buscar um gancho, embora esse não seja o momento de nós falarmos na prisão preventiva como espécie de prisão, mas também ela vai nos socorrer quando nós falamos de prisão temporária. O artigo 315 do Código de Processo Penal foi alterado pela legislação chamada pacote anticrime, para dizer que, a partir daquele momento, 2019, nós teremos o quê? Nós teremos que exigir uma fundamentação ainda mais concreta no que diz respeito àquele assunto. O artigo 315, em específico o parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele foi alterado pela Lei 13.964, que é aquela que foi apelidada de pacote anticrime. E essa legislação trouxe para dentro do Código de Processo Penal uma disciplina legislativa que já era contemplada lá pelo Código de Processo Civil. Vale lembrar, o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente ao Código de Processo Penal por força do artigo 3º do próprio Código de Processo Penal. Mas o legislador aqui foi muito prudente em trazer uma ressalva legislativa que é de suma importância para nós operadores do direito. E que ressalva é essa? Olha que interessante que diz o parágrafo 2º do artigo 315. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. E aí o legislador amplia, dizendo o seguinte, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 1, limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa ou questão decidida. 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Foco nesse concreto, porque quando eu falei de prisão cautelar, eu disse, exige-se fundamentação concreta. E vai-se além. O inciso 3, indicar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5, limitar-se a invocar precedentes ou enunciados de súmula sem identificar seus fundamentos determinados, nem demonstrar que, no caso sob julgamento, se ajusta àqueles motivos. Atenção, mais uma vez, necessidade de fundamentação concreta. E inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Qual a relevância dessa disposição legislativa para o tema que nós estamos aqui a enfrentar? Ou seja, prisões. E começamos a falar de prisões cautelares. A relevância é total. E essa alteração trazida pela Lei 13.964, pelo pacote anticrime, para dentro do processo penal,
é um lembrete do legislador de que aquilo que está valendo para o Código de Processo Civil também deverá ser aplicado aqui. E quando o legislador, de maneira precisa, diz qualquer decisão, seja ela interlocutória, seja ela sentença ou seja ela acórdão, ele está vinculando todo o judiciário à necessidade de apresentar fundamentos concretos. Está vinculando o judiciário à imprescindibilidade de comprovação da prisão. Então, olha só, prisão não existe sem fundamentação concreta. Não existe prisão em que eu diga assim, o crime é grave, porque senão eu vou estar, o quê? Olha, deixando de observar, por exemplo, o inciso 3, que diz aqui que não é fundamentação invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ora, se a situação é crime, se o fato é definido como crime, é porque é grave. Senão não seria crime. Um sujeito entregar flores na rua, isso é crime? Não, porque não afeta o bem jurídico tutelado. Se a conduta foi criminalizada, é porque aquela conduta, de alguma forma, já afeta o bem jurídico. Então, eu dizer é crime e por isso deve ser preso, eu tornaria a prisão regra. E, na verdade, nós não temos a prisão como regra. Outra ressalva importante, quando nós falamos de prisão, nós estamos falando de última ratio, nós estamos falando de última hipótese, de última alternativa que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Então, a prisão, ao contrário do que muitas vezes as pessoas leigas ou não tecnicamente preparadas para tratar do tema jurídico pensam, a prisão ela não é uma resposta imediata do Estado para o mal causado. E aqui é bom fazer uma ressalva. O nosso ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro, ele é garantista. Então, nós não podemos abandonar o garantismo que norteia o nosso ordenamento jurídico e banalizar a utilização da prisão, porque, volto a dizer, senão todo crime já ensejaria uma prisão de imediato. Então, prisão, fundamentação concreta, prisão, última ratio, última alternativa que o Estado tem. E isso é importante lembrar porque, com a alteração que houve no Código de Processo Penal lá de 2011, nós tivemos as medidas cautelares diversas da prisão. É mais um indicativo de que a prisão só deverá ser imposta naquelas situações em que efetivamente se fizer necessária aquela providência. Eu tento primeiro adotar outras providências, por exemplo, fiança, por exemplo, tornozeleira eletrônica, monitoração das atividades do indivíduo, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de exercer determinadas funções. Todas essas medidas elas vêm como uma alternativa e nós vamos tratar delas em específico lá no artigo 319, em breve, quando falarmos ali da prisão preventiva em específico, quando falarmos da prisão em flagrante, mas já deixando como uma ressalva, necessidade de fundamentação das decisões de prisão e que ela deve sempre ser encarada como última ratio, ou seja, como última alternativa. E, obviamente, que se eu estou falando de prisão como um indicativo ou como uma providência que seja necessária para acautelamento do processo, eu vou ter prisão quando eu tiver indícios mínimos de crime e quando eu tiver perigo na liberdade, quando possa a liberdade daquele indivíduo, de alguma maneira, causar risco para a incolumidade pública ou para o processo. Eu sempre, quando vou à tribuna durante defesas orais, eu costumo dizer o seguinte, a prisão, ela não é pelo que fez a prisão cautelar. A prisão cautelar, ela é para que não faça. Para que não faça como um exercício de adivinhação, Tiago. Não, para que não faça e que eu tenha elementos concretos que justifiquem, para que eu não faça contra o processo ou para que eu não faça contra a sociedade. Mas eu não posso presumir que o indivíduo sempre vai fazer, porque se eu tiver uma presunção contrária àquela que é um dos nossos direitos mais básicos, que é a liberdade, se eu tiver essa presunção de que o sujeito vá voltar a delinquir ou que ele seja efetivamente o responsável por aquela conduta delitiva, eu já vou estar abandonando o princípio da não culpabilidade. Então, eu parto da premissa de que o indivíduo não precisa ser preso cautelarmente. Eu vou aguardar o devido processo legal para que, então, após uma análise detida da prova,
para que depois de uma eventual reapreciação daquele tema em sede recursal, aí sim eu possa, através de uma definitude sentencial, de uma sentença condenatória transitada em julgado, impor uma sanção. E aí não é prisão cautelar, uma prisão-pena. Então, reparem, quando nós falamos de prisão cautelar, nós estamos falando na exceção. E aí, essa exceção é que a gente vai aprofundar agora em cada uma das espécies de prisões cautelares existentes no nosso ordenamento jurídico. Então, vamos começar falando da prisão temporária. Prisão temporária bastante conhecida pelos operadores do direito, bastante divulgada e comentada pela imprensa e muitas das vezes mal interpretada pelos cidadãos, porque o cidadão pensa a prisão temporária vai trazer elementos que possam já dar respaldo para que o juiz condene o cidadão. Não é esse o fundamento da prisão temporária. Prisão temporária, Lei 7.960, de 89. Reparem que ela está em conformidade com a nossa Constituição Federal, que é de 88. E a prisão temporária, ela serve para quê? Prisão temporária, meus amigos, ela vai servir para a investigação policial. A prisão temporária tem o propósito específico e princípio de viabilizar a investigação policial. Mas não pensem que por ela ser voltada para a averiguação do fato no ambiente policial, que ela vai ser determinada pelo delegado. Não, não existe prisão no ordenamento jurídico brasileiro que seja determinada por delegado. Tiago, mas quando nós falamos lá do flagrante, não pode ser qualquer do povo? Nós vamos ver isso no nosso próximo capítulo aqui. Não, lá o delegado age para que haja lavratura do flagrante e depois vai ao juiz. O juiz confirma ou não a manutenção da prisão. A prisão temporária, de igual forma, depende de manifestação judicial. Manifestação judicial onde, mais uma vez, volto a dizer, deve ser respeitada aquela regra básica de necessidade de fundamentação, que nós bem sabemos, está expressa lá no artigo 93(9) da Constituição Federal, está expressa no artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e com o pacote anticrime veio também para o nosso Código de Processo Penal. O artigo 315, parágrafo 2º, vai exigir a fundamentação. Prisão temporária tem que ser determinada de maneira fundamentada? Tem, porque toda decisão judicial tem que ser fundamentada. E qual o fundamento para se decretar uma prisão temporária? Prisão temporária, diz aqui o artigo 1º da Lei 7.960. Caberá prisão temporária. E aí ele traz 3 incisos. Eu já faço uma ressalva para vocês. Pessoal, eu preciso combinar o inciso 1 ou o inciso 2 obrigatoriamente com o inciso 3. Se eu não tiver o 1 ou o 2, eu nem vou passar para o 3. Eu preciso combinar o 1 ou o 2. Eu não preciso acumular todos os incisos aqui. Mas eu vou avaliar o quê? Se o 1 ou o 2 fazem uma conexão com o 3 e vamos à leitura aqui. Diz o parágrafo 1º, caberá prisão temporária, inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Imprescindível para o inquérito policial, ou seja, quem está conduzindo a investigação vai salientar a necessidade daquela providência de acordo com a produção probatória no âmbito da investigação. Se encerrada a investigação, já não cabe mais temporária. Se denunciado o indivíduo, cessadas as investigações, já não cabe mais a temporária. A prisão temporária vai ser para a investigação. E ela decorre, geralmente, de uma representação formulada pelo delegado ou até mesmo pelo membro do Ministério Público. Durante a investigação, se traz uma determinada situação concreta que demonstre a necessidade daquela providência para o inquérito policial. Tanto o delegado pode trazer, quanto o membro do Ministério Público, para que o juiz responsável por aquela investigação, que acompanha aquela investigação, possa deliberar acerca ou não dessa medida. Característica da prisão temporária, como o próprio nome já sugere, ela tem um prazo de duração.
e aqui eu estou antecipando um pouquinho a leitura para nós não ficarmos só presos à lei, mas seguindo o que está dito na Lei 7.960 de 89. A prisão temporária ela tem prazo de duração de 5 dias, que pode ser prorrogado por mais 5. Muito cuidado com relação a isso. Nós não estamos falando de prisão que dura 10 dias. A prisão dura 5, podendo ser prorrogada por mais 5. Não existe prorrogação automática. Interessante pontuar, representa-se pela prisão, o juiz determina 5 dias de prisão. Ok. Passados esses 5 dias, se não houver a renovação, o sujeito é colocado em liberdade. Mas se houver nova provocação, verificada a necessidade, em nova decisão judicial fundamentada, poderá ser prorrogada a prisão por mais 5. Então, dica para a prova em especial, aqueles que estão estudando direito, e eu costumo dizer que eu sou um desses que estou sempre estudando direito. Nós somos eternos aprendizes, sobretudo no Brasil, onde a legislação processual penal e a legislação penal, ela sofre reformas com uma grande frequência. Nós estamos aqui falando, por exemplo, da lei anticrime, que trouxe várias reformas para o nosso processo penal. Essa aqui de prisão temporária mesmo sofreu algumas alterações no decorrer do tempo. Então, é sempre necessário que nós estejamos atentos e dispostos a renovar os nossos conhecimentos jurídicos. Então, 5, podendo prorrogar por mais 5. Tiago, mas é só isso? Só pode durante esse período? Não. Nós temos ressalva legislativa de possibilidade também de prisão temporária por prazo um pouco mais elástico, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 nos casos de crimes hediondos. Para os crimes hediondos, que são aqueles mais graves, Lei 8.072, nós vamos ter o quê? A possibilidade de uma investigação que demande maiores cuidados e maiores atenções, diligências por parte dos agentes da lei. E isso pode ensejar uma prisão temporária. Quando nós falamos de prisão temporária, é muito comum que ela seja utilizada nessas grandes operações para viabilizar o quê? Que o sujeito fique neutralizado enquanto a autoridade policial, sob a supervisão do Ministério Público e também sob a tutela das suas atividades por parte do Judiciário, possa buscar as provas, possa esclarecer os fatos. Então, muitas das vezes, ela é utilizada como um mecanismo para atingir objetivos dentro da investigação policial. Mas a ressalva é importante. Para que haja essa prisão, eu preciso demonstrar concretamente. E eu vou repetir nos nossos 5 encontros aqui. Prisão precisa sempre de fundamentação, porque essa é a pedra fundamental para que eu possa ter a legalidade daquela medida. E o artigo 315, parágrafo 2º, veio a confirmar tudo isso que nós estamos falando. Vejam, a lei tinha o nome de pacote anticrime. Pensou-se, vai combater a criminalidade com a lei. E ela traz uma ressalva tão importante para dizer assim, eu vou combater a criminalidade, mas eu tenho que seguir regras. Eu não posso, de maneira assodada, de maneira arbitrária, pretender punir o indivíduo. Eu preciso buscar o quê? Elementos que justifiquem aquela providência. Eu preciso de elementos concretos. Prisão temporária, então, voltando, imprescindível para a investigação policial, o delegado vai precisar mostrar por que é necessário. Esse indivíduo está com atividades que podem colocar em risco a investigação. Que tipo de atividade é essa? Ele mora perto de uma testemunha. Mas o fato isolado dele morar perto de testemunha indica a necessidade da prisão? Eu vou ter uma medida excepcionalíssima? Não, né? O indivíduo mora perto, mas ele nunca nem olhou para a testemunha. Não, mas ele está indo atrás da testemunha. Opa, aí eu já tenho um motivo para uma prisão, que pode ser até uma preventiva, se não quiser a autoridade lançar a mão aqui de uma prisão temporária, e a gente vai ver isso. Inciso 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Pessoal, aqui eu sempre faço em sala de aula uma ressalva. Eu digo, olha, essa prisão aqui, temporária, com base no inciso 2, ela tem aquela aparência de prisão para pessoas
prisão, né, destinada àquelas pessoas que têm menos recursos financeiros, para aquelas pessoas que têm maior dificuldade na sua vida financeira. Mas não é só para essas hipóteses, não. Quando fala que o indivíduo não tem residência fixa, o indivíduo é de outro país e está no Brasil, pode ser determinada a prisão temporária por isso? Pode. O indivíduo não foi identificado, aqueles casos da pessoa não ter documentação, o indivíduo entrou ilegalmente no país, pode ser determinado? Pode. Mas uma vez desaparecendo esse requisito, a prisão será revogada. Então, se o sujeito não tem residência fixa e ele constitui uma residência fixa, isso já pode ensejar um pedido de revogação dessa prisão temporária? Pode. Se o sujeito é identificado civilmente, né, ele no primeiro momento não estava com a documentação dele, depois ele vai lá e consegue comprovar a identidade dele, pode ser revogada a prisão? Pode. Então, nós temos esses dois fundamentos, inciso 1 e inciso 2, que eu já mencionei a vocês, que precisam ser combinados com o que está disposto no inciso 3. E vamos a ele. O inciso 3 da lei 9, inciso 3 do parágrafo 1º da lei 7.960, ele trata do seguinte, ó, ele diz que, quando eu tiver uma daquelas duas primeiras hipóteses que nós mencionamos, eu vou verificar o quê? Inciso 3, quando houver fundadas razões, vejam, fundadas razões. A lei não contempla palavras e expressões inúteis. Quando eu falo fundadas, não são apenas razões, são razões concretas, fundamentadas, motivadas. Quando eu tiver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, prova lícita, né? De autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí a legislação traz um rol de hipóteses que contemplam, que comportam a prisão temporária. Tiago, e se não estiver nesse rol? Esse rol ele é exemplificativo ou ele é taxativo? O rol do inciso 3, do artigo 1º da Lei 7.960, ele é taxativo. Porque eu não posso permitir analogia em malamparte, sobretudo quando eu estou falando de prisão, quando eu estou falando de uma medida cautelar que é de natureza excepcionalíssima. E aí, a letra A do inciso 3 diz homicídio doloso, valendo dizer aqui tanto o simples quanto o qualificado. Então, eu tenho um homicídio simples, ele não é hediondo. Cabe prisão temporária? Pode ser determinada a prisão temporária? Pode. Ela vai ter duração de quanto tempo? Pode ter 5 dias, prorrogados por mais 5 dias. Em regra, o homicídio simples não é um crime hediondo. Ele poderá ser um crime hediondo se cometido em atividade específica de grupo de extermínio, lá que é o que está dito na Lei 8.072. Mas, em regra, o homicídio simples não é crime hediondo. Comporta prisão temporária? Comporta, desde que fundamentado. E o juiz vai poder impor aquela prisão 5 dias, depois prorrogar por mais 5. Tiago, e o juiz pode determinar a prisão temporária só por 2 dias? Pode. O que ele não pode é extrapolar aquilo que a lei deixou de 5 ou aquele total de 5 mais 5. Reparem que eu não somei, eu coloquei 5 mais 5, eu não dei o resultado. Para nós sempre lembrarmos que precisa haver uma prorrogação formal, ela não é automática. Então, homicídio simples e homicídio qualificado, né? Está aqui na linha A, falando em homicídio doloso. Tiago, no feminicídio cabe? Feminicídio é um homicídio doloso? É. O feminicídio é um homicídio qualificado, qualificado pela figura do feminicídio contra a mulher, do ato atentatório contra a situação familiar da mulher ou pela questão de gênero. Então, ele está aqui contemplado na linha A. B, sequestro ou cárcere privado. C, roubo. D, extorsão. E, extorsão mediante sequestro. F, estupro e a sua combinação lá com o 23. G, atentado violento ao pudor. Ressalva. Eu comentei, nós somos eternos estudantes e assim continuaremos e a nossa legislação vai continuar sendo aprimorada para melhor atender os interesses sociais. Esse crime de atentado violento ao pudor, ele não existe mais. O artigo 214, ele foi incorporado pelo 213 e tudo agora é classificado como estupro.
Então, embora a lei faça referência específica que é o atentado violento ao pudor, nós sabemos que é um crime que já não mais existe. Agora, tudo é classificado ali como qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal vai ser incorporado também ao 213. Então, de qualquer forma, a linha F já atende aqui o que se pretendia. O legislador cometeu uma pequena falha aqui de ordem técnica, que ele poderia ter determinado a revogação quando fez a alteração do Código Penal para acabar com esse crime de atentado violento ao pudor, ele poderia ter revogado esse dispositivo. Não o fez, mas nós sabemos que tem aqui uma revogação tácita por não existir mais esse tipo. Letra H, rapto violento e sua combinação com 23. I, epidemia com resultado morte. J, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte. L, quadrilha ou bando. M, genocídio. N, tráfico de drogas. O, crimes contra o sistema financeiro. P, crimes previstos na lei de terrorismo. Esses são os tipos penais que contemplam a prisão temporária. Tiago, se não estiver nesse rol, não cabe prisão temporária. Perfeito? Quando nós falamos de necessidade de indicação do tipo penal, nós devemos também dizer o seguinte: eu preciso apontar as fundadas razões. Então, vamos voltar um pouquinho. O sujeito que é investigado em um inquérito policial, em uma investigação policial, pode ser alvo de uma prisão temporária? Pode. Como que o juiz vai determinar essa prisão? Primeiro dado, não existe prisão desfundamentada. Volto a dizer aquilo que eu já comecei dizendo aqui no nosso encontro. E ele vai ter que fundamentar. O juiz pode determinar de ofício entendimento consolidado pelos tribunais superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça. Não é possível decretação de medida cautelar de ofício. Não é possível imposição de prisão de ofício. Deve haver o quê? Representação da autoridade competente. Pode ser o delegado, pode ser o promotor. Representa, o juiz recebe aquele expediente, aquela representação e vai avaliar se há ou não necessidade para o inquérito. O delegado disse lá, olha, eu preciso para que eu possa ouvir testemunhas. E aí o juiz, pensando sempre pelo lado garantista da coisa, lembrando que a prisão é última ratio e é medida excepcionalíssima, o que ele vai fazer? Vai raciocinar, mas o delegado não pode ouvir sem que esse indivíduo esteja custodiado? Se o juiz entender que pode, ele indefere a prisão. Mas não, se for uma situação peculiar que indique a necessidade daquela medida, aí o juiz determina a prisão, apontando o quê? A necessidade para a investigação, combinado com as fundadas razões para que aquela medida seja imposta. E as fundadas razões que devem estar vinculadas a um tipo penal que esteja aqui nesse rol do inciso 3 do artigo 1º da Lei 7.960. Se nós tivermos um crime que não está inserido aqui nesse dispositivo, não poderá ser aplicada a prisão temporária. Tiago, mas eu posso então aplicar a preventiva? Aí eu vou ter que avaliar de acordo com os requisitos da preventiva que nós trataremos na sequência. Mas dentro da prisão temporária, eu não posso. Quando nós falamos de prisão temporária, vale fazer uma ressalva e os senhores devem estar aí com a lei aberta para que a gente possa fazer esse estudo mais aprimorado, mas eu faço aqui só alguns apontamentos dentro da legislação para que fique ainda mais claro e para que não fique solta aquela informação de quem foi que disse isso. Não é o Tiago dizendo a vocês, não é só a jurisprudência dizendo, não é a doutrina só dizendo, é a própria lei. A própria lei é expressa em dizer aqui, por exemplo, no artigo 2º, parágrafo 2º, o despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contados a partir do recebimento ou representação ou requerimento. Reparem em específico que nós temos aqui duas ressalvas importantes. Nós temos a necessidade de fundamentação e a exigência por parte da legislação de que o juiz seja provocado. O juiz é parte no processo? Não, o juiz é o Estado. É o Estado que precisa se manter inerte até que seja provocado por uma das partes.
princípio da inércia, né, do Estado. Ele vai permanecer como estava até que alguém provoque. Quem é que vai provocar para uma prisão temporária? Pode ser o delegado de polícia, pode ser um membro do Ministério Público. Tiago, e o assistente da acusação? Pode? Assistente da acusação é quem? É a própria vítima ou algum dos seus representantes. Mas eles só passam a atuar no feito quando há processo. E a prisão temporária, lembraram que ela é para a investigação? Então não existe a figura do assistente de acusação antes de nós termos ação penal, antes de nós termos processo penal. Aqui nós temos procedimento administrativo inquisitorial, inquérito. Então, se a parte eventualmente, a vítima eventualmente pretender que haja uma prisão temporária, ela deve fazer o quê? Procurar o delegado, conversar com o delegado, peticionar o delegado, solicitando que ele represente pela prisão. Ela própria não pode fazê-lo, embora a lei deixe aqui esse termo, recebimento da representação ou requerimento, ela deixa essa abertura, mas a praxe é que, como não existe atuação formal do assistente da acusação na fase pré-processual, o ideal é que haja sempre essa provocação. É uma cautela que às vezes se faz necessária, até para evitar que uma prisão que foi decretada pelo magistrado possa vir a ser revogada pelo tribunal em razão de quem incentivou ou quem manifestou por aquela providência não pudesse ter capacidade para fazê-lo. O juiz, parágrafo 3º, o juiz poderá, de ofício a requerimento do Ministério Público ou do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo ao exame de corpo de delito. Reparem que o juiz, quando decreta a temporária, ele pode, aí sim, de ofício ou a requerimento de algum dos interessados, determinar a apresentação do indivíduo. Essa disposição em específica, ela pode ser, como a gente gosta de dizer no popular, um pouquinho chovendo molhado, porque com a alteração da nossa legislação e com o entendimento dos tribunais superiores de que é necessária a realização de audiência de custódia em qualquer espécie de prisão, aqui eu sempre vou ter a necessidade do juiz ouvir o indivíduo, do juiz saber do indivíduo se está tudo dentro das conformidades, se ele sofreu algum tipo de abuso de autoridade, algum tipo de constrangimento quando da prisão. E quando nós falarmos no nosso próximo capítulo, aqui, quando nós falarmos de prisão em flagrante, abordaremos também essa questão da audiência de custódia. Mas fica a ressalva aqui do que a lei está dizendo para a gente. O preso é informado de todos os direitos dele, como acontece em todas as prisões, e é importante fazer uma ressalva. Também dentro dessa lei aqui, quem vai atuar com prisão temporária, às vezes o advogado vai até a unidade policial para saber, olha, por que meu cliente foi preso? Primeira coisa que eu vou saber, né? Foi preso por força de ordem judicial? De que autoridade judiciária? Ok. Essa decisão está fundamentada? Está. Qual o tempo de duração dessa prisão? É uma temporária? Ou ela pode ter 5, ou ela pode ter menos do que 5. Se o crime for hediondo ou equiparado, ela pode superar, ela pode ser de 30 dias. Mas o juiz pode ter determinado só 15. Então é interessante saber e é interessante sempre, obviamente, informar o seu cliente dessa situação, caso o advogado esteja ali, né, para atuar em favor do indivíduo que foi preso. E aqui eu até faço uma ressalva. É muito comum nas minhas aulas, os meus alunos me questionam bastante isso, em torno da minha postura um pouco mais conservadora no que diz respeito à prisão. É da minha atividade, a advocacia, geralmente nós estamos mais posicionados de uma maneira parcial, defendendo o interesse daquele indivíduo que constituiu o advogado para fazê-lo, e nós geralmente nos apegamos àquilo que o ordenamento jurídico apregou como sendo a regra. E aí eu faço mais uma referência. Nós temos um ordenamento jurídico que é voltado para o garantismo penal. Nós somos subscritores do Pacto de São José da Costa Rica, que estabelece várias garantias fundamentais. A nossa Constituição Federal é garantista e o nosso Código de Processo Penal também é garantista. Ele sempre posiciona a prisão como sendo uma hipótese mais difícil de ser alcançada, ou seja,
excepcionalidade. E aqui dentro dessa perspectiva de sabermos os direitos vinculados à prisão temporária, nós temos o seguinte, o artigo 3º, ele é bem específico em dizer o seguinte, olha, os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Reparem que a nossa legislação não contempla palavras inúteis. Reparem que sempre quando algo está disposto na lei, é para que seja observado. E quando se fala que eles deverão obrigatoriamente permanecer afastados dos demais, é porque a massa carcerária comum deve ser mantida em local ou ambiente, acomodada em local diverso daqueles presos temporários. Até mesmo para facilitar a eventual providência na hipótese de não prorrogação daquela prisão. Então o indivíduo fica afastado, fica acomodado sem os outros presos daquela massa carcerária comum. Falando de prisão temporária, nós devemos lembrar sempre o seguinte, é uma prisão que tem um curto período de duração. Ela não vai ter aquela duração ou aquela expectativa que uma prisão preventiva tem, muitas das vezes, de poder se alongar no tempo. Então, isso para os estudantes de direito, em especial para aqueles que buscarão aí em um futuro próximo ou que já são advogados, cabe uma ressalva interessante. E aí eu puxo um pouquinho a sardinha para o meu lado, como se diz, né, para dizer assim, senhores advogados ou futuros advogados, quando nós estamos trabalhando em situação de prisão temporária, exige-se do profissional do direito, exige-se do advogado, uma diligência muito mais enfática, exige uma atenção, uma proximidade muito maior. Por que isso, Tiago? Porque verifiquem, se a prisão do meu cliente ela tem prazo de duração de 5 dias e eu não diligenciar, eu não for atrás, eu não pedir que aquele processo ande mais rápido, muito provavelmente não haverá decisão antes do prazo de 5 dias escoar. Então é muito comum nós percebermos prisões temporárias em que o advogado maneja um pedido de revogação ou um habeas corpus e não se mantém tão próximo daquela dinâmica, não cobra tanto uma postura mais célere do judiciário, que quando vai ser julgado aquele instrumento defensivo, já se escoou o tempo, já se passou aquele período ali que nós temos de 5 dias, que pode ser prorrogado por mais 5. Quando a gente fala de crimes hediondos, não, porque aí 30 dias geralmente dá tempo. Mas essa prisão do prazo de 5 dias, ela é bastante peculiar e há necessidade de nós termos sempre essa cautela de acompanhar com mais proximidade. Não é segredo que todos os processos de réu preso, eles já têm tramitação prioritária. Mas nós sabemos que muitas das vezes essa tramitação, e aqui não dá para a gente querer culpar A ou B, nós sabemos que o nosso judiciário está abarrotado, nós sabemos que existe uma demanda muito grande. Estive recentemente no STJ conversando com o ministro e o ministro dizia que por dia ele recebe pelo menos 60 habeas corpus. Ou seja, são 60 pessoas que estão discutindo liberdade de ir e vir ali no âmbito do STJ. Então, quando a gente fala, é necessário que se tenha um pouquinho mais de atenção nessas situações, é porque se deixar, o processo vai seguindo aquele fluxo normal. E o juiz vai receber ali um pedido de liberdade, vai mandar ao MP. Mandou ao Ministério Público, o Ministério Público vai ter o prazo dele para se manifestar. Depois volta para o juiz vai ter o prazo dele. Se não tiver um prazo específico em lei, como não tem, nós vamos ter ali 5 dias. Então, o ideal, a dica aqui, e mais no aspecto da advocacia mesmo, é sempre quando tiver um pedido dessa natureza, se aproxime do julgador, se aproxime do membro do Ministério Público, peça de maneira gentil que eles se manifestem com uma maior celeridade. E se eventualmente não acontecer, tem que subir, né? Tem que subir como? Habeas corpus. Faz-se um habeas corpus apontando justamente que não está havendo aquele tempo, aquela observância da necessidade de uma maior celeridade em processos daquela natureza. A prisão temporária tem sido muito comum no nosso ordenamento jurídico e o Supremo, em decisões recentes, tem dito que ela não pode ser utilizada como um mecanismo para coação de indivíduos.
ela não pode ser utilizada como um meio para obtenção de prova pura e simples. O que eu estou dizendo aqui? Atenção, muita atenção nesse aspecto. Nós tivemos, no decorrer do tempo, com a evolução das questões das grandes operações, nós tivemos determinadas oportunidades em que houve decretação de prisões temporárias, em que se condicionava a manutenção daquela prisão ao indivíduo prestar ou não esclarecimentos. Vejam, a prisão só pode ser decretada nas hipóteses em que houver autorização legislativa. Eu tenho que ter aqui necessidade para investigação e fundadas razões da prática do crime. Ótimo. Verificado isso, eu posso decretar a prisão desde que aponte esses fundamentos. E quando o juiz determinava a prisão, pura e simplesmente com base naquela possibilidade, naquela perspectiva do indivíduo prestar depoimento. Era uma prisão ilegal. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar situações como essa, vedou a possibilidade de se fazer as conduções coercitivas e também a reboque trouxe a questão da impossibilidade da prisão temporária ser utilizada para esse fim de constranger o indivíduo a prestar depoimento. Vale lembrar, nós estamos falando de fase de investigação, nós estamos falando de apuração criminal, nós temos estampado na nossa Constituição Federal o direito ao silêncio do indivíduo. Então, o indivíduo não pode ser constrangido, levado à delegacia, ou você fala ou você fica 5 dias preso. Isso era uma covardia jurídica que era feita, que é rasgar o garantismo do nosso processo penal e viabilizar que o Estado pudesse utilizar de um mecanismo, de um artifício para constranger o indivíduo a não utilizar o seu direito ao silêncio. Ou seja, com esse posicionamento do Supremo, dos tribunais superiores, não se pode mais colocar como medida automática a revogação ou como providência que deva ser automaticamente aplicada a revogação da prisão no caso do sujeito prestar depoimento. Então, todas as decisões judiciais que trazem essa ressalva, caso o indivíduo venha a colaborar ou caso o indivíduo preste depoimento que forneça elementos, subsidie alguma investigação que esteja em curso, ele poderá ser colocado em liberdade. Esse tipo de decisão já é uma decisão que deve acender na nossa cabeça uma luz vermelha, para dizer, opa, calma aí, eu tenho aqui uma situação em que eu estou constrangendo o indivíduo, o cidadão, a prestar esclarecimentos e esse constrangimento é ilegal. E aí, nessas hipóteses, cabe revogação da ordem de prisão temporária, bem assim, cabe eventual habeas corpus para os tribunais, sempre respeitando as instâncias, sempre levando aquela questão à discussão. Não entrei em muitos detalhes aqui relacionados à dinâmica dessa prisão, porque isso está expresso na lei. Uma leitura simples e rápida dessa legislação vai permitir já ter conhecimento, da expedição do mandado, da forma como ela é cumprida, da comunicação ao juiz, e isso a gente vai abordar um pouquinho no nosso próximo momento, aqui quando falarmos da prisão em flagrante, que também trataremos da audiência de custódia e dará essa oportunidade. Vamos então, considerando aqui essas abordagens relacionadas à prisão em flagrante, vamos ao nosso quiz, tratar de questões, e eu selecionei algumas questões de concursos públicos, algumas mais recentes, algumas mais antigas, mas todas elas dentro da dinâmica processual e dentro do que efetivamente está valendo na nossa lei, para que a gente possa aprimorar aí os nossos conhecimentos. Vamos lá. Primeira questão que a gente tem aqui, relativamente à prisão temporária, assinale a afirmativa correta. Alternativa A prisão temporária poderá ser decretada em casos de grande repercussão pública para garantir a ordem pública em crimes como roubo, estupro com resultado morte e homicídio qualificado? Hipótese B. São requisitos para a decretação da prisão temporária a garantia da ordem pública, da ordem econômica e ainda a necessidade de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal? C. Alternativa C. A prisão temporária poderá ser requisitada pelo delegado de polícia ou pelo promotor de justiça,
devendo o juiz decidir em até 24 horas, dispensada a fundamentação no caso de urgência. Essa aí tem uma casca de banana, hein? Alternativa D, são princípios que se aplicam ao regime de prisão temporária, a taxatividade e inadmissibilidade de sua revogação, da sua renovação automática. Vamos à resposta? Letra D é a correta. Por que ela é a correta? Porque, observem, ela está taxativamente, as hipóteses dos crimes que contemplam ou que comportam a prisão temporária estão taxativamente previstos lá no inciso 3 do artigo 1º e é inadmissível a renovação automática. Eu fiz questão de frisar, não consideremos o prazo da prisão temporária como sendo de 10 dias. O prazo é 5, prorrogável por mais 5. Deve sempre haver decisão judicial fundamentada. E aí eu já puxo até um gancho para nós esclarecermos aquela casca de banana que eu falei aqui, ó. Letra C, estava tudo certinho até chegar no momento que fala assim, dispensada a fundamentação em caso de urgência. Não existe dispensa de fundamentação quando se fala de prisão, porque senão nós estaremos diante de uma arbitrariedade, estaremos vilipendiando o artigo 93(9) da Constituição, o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e o artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. A 2 trata dos requisitos da prisão preventiva e não temporária, por isso ela não está adequada. E quando nós falamos ali na de cima, a questão A, assertiva A, falar em repercussão pública do crime, repercussão pública não é motivo para prisão. Motivo para prisão é o quê? Não é pelo que fez, é para que não faça. Então, não é o mal causado, porque a resposta ao mal causado vai vir de uma eventual sanção penal. A prisão é para que não atente contra o processo ou contra a incolumidade pública. Próxima questão, então, do nosso quiz. A respeito da prisão temporária, é correto afirmar. Alternativa A, não pode ser decretada pelo juiz de ofício, mas apenas em decorrência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público. Questão B, decorrido o prazo de sua duração, o preso só pode ser colocado em liberdade por ordem judicial. Letra C, pode ser decretada, dependendo da periculosidade do indivíduo, pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Letra D, alternativa D, se o preso não for primário e portador de bons antecedentes, não permanecerá em cela separada dos demais detentos. E agora? Resposta dessa questão? Letra A, é correto afirmar que não pode ser decretada pelo juiz de ofício, mas apenas em decorrência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público. Atenção, juiz não decreta prisão de ofício. Esse é mais um dos benefícios que veio pela lei do pacote anticrime. As alterações do Código de Processo Penal deixaram referendado, deixaram expresso na nossa legislação a jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que já há muito tempo apontavam pela impossibilidade de decretação de ofício de prisões de natureza cautelar. E quando eu falo prisão de natureza cautelar, eu estou falando prisão temporária, eu estou falando prisão preventiva, prisão decorrente de sentença de pronúncia, prisão decorrente de sentença condenatória. E a eventual conversão do flagrante em preventiva também. O juiz não age de ofício no que diz respeito a essas prisões. Questão do sujeito ser primário, bons antecedentes, não gera nenhuma dificuldade na interpretação do que a nossa lei diz, de que sempre o preso temporário vai permanecer afastado dos demais. Cidadão ser ou não perigoso, periculosidade do indivíduo não faz alterar o prazo da prisão. É claro que a eventual gravidade do crime pode justificar se ele for enquadrado como hediondo, porque aí a prisão pode durar 30 mais 30. Mas esse período aqui que a letra C colocou de prazo de 15 dias, ele não encontra espaço na nossa legislação. Ok? Vamos para a próxima questão, então?
Mais um questionamento. A prisão temporária não possibilita a liberação do agente pela autoridade policial sem alvará de soltura expedido pelo juiz que a decretou, ainda que tenha terminado o prazo de sua duração? Alternativa B. Pode ser prorrogada tantas vezes quanto forem necessárias, desde que seja imprescindível para a investigação do delito. Alternativa C. Só pode ser decretada no curso de ação penal se houver prova da materialidade do delito e indícios veementes da autoria. Alternativa D. É uma modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial quando se tratar da apuração de infração penal de natureza grave. Resposta correta? Letra D. Essa questão em específico pode gerar algum tipo de discussão no que diz respeito a quando se tratar da apuração de infração penal de natureza grave. Mas aqui vale lembrar, quando o legislador estabeleceu o rol dos crimes que comportam esse tipo de prisão, ele o fez tomando por base anseios sociais do que precisa ou não ser repreendido de maneira mais eficaz. Então, quando eu falo de maneira genérica infração penal de natureza grave, é pensando que o legislador reservou esse tipo de prisão para aquelas infrações que ele entendeu mais grave. Pode haver inclusão de novos crimes ali naquele rol do inciso 3 do artigo 1º? Pode, basta que o legislador assim o decida. Perfeito? Então, são essas as nossas 3 questões para tratar de prisão temporária. Lembrando, prisão temporária precisa ser fundamentada imprescindivelmente, é uma medida excepcional, é última ratio e também o juiz deve fazer uma avaliação de eventual possibilidade de substituição dessa medida por outra. Todas essas questões foram extraídas de provas de concurso, então é um assunto que cotidianamente é abordado em provas de concursos mais variados pelo país e se nós nos atentarmos a esses pequenos detalhes não teremos grandes dificuldades. Deixo aqui o meu agradecimento e já o convite para que nós possamos, no nosso próximo encontro, tratar da prisão em flagrante, uma das modalidades de prisões mais controvertidas e que sofreram alterações recentes. Então, que é necessário nós estarmos atualizados para que não caia numa casca de banana que um concurso público possa colocar aí. Muito obrigado, um grande abraço e vejo vocês em breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.